Olá, irmãos, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Hoje quero falar um pouquinho e rapidamente do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, a representação fisiológica da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 7: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. O apóstolo Paulo também diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus aparece para o apóstolo Paulo para convocá-lo, chamá-lo para a sua graça, para o arrependimento das suas más obras, o Senhor Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas o apóstolo Paulo, até então denominado, chamado de Saulo pelo Senhor Jesus Cristo, o velho homem, o homem natural, não comprou ou alugou um foguete do Elon Musk e subia para o céu para encontrar o Senhor Jesus no trono de Deus e prendê-lo. Não, ele perseguia a mim e a você, ele perseguia os nossos irmãos, mas o Senhor Jesus não disse: porque perseguem os meus irmãos. O Senhor Jesus disse: porque a mim persegue. Agora vamos conciliar essa fala do Senhor Jesus Cristo com a sua fala de João capítulo 17 na oração sacerdotal. Pai, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então, Felipe perguntou para o Senhor Jesus: mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Quando o apóstolo Paulo perseguia os irmãos, eles perseguiam o próprio Senhor Jesus, porque os irmãos eram então a imagem expressa fisicamente. Quem vê a mim, disse o Senhor Jesus, fisicamente, meu corpo físico, minhas obras, minhas ações, minhas palavras, a minha maneira de ouvir aqueles que estão à minha volta, vê o Pai. Eu sou a imagem exata do Pai, a expressão física. Então aqui em 1 Tessalonicenses, vou usar apenas 2 versículos, ler apenas 2 versículos hoje. Citei talvez alguns, mas vou ler só 2. 1 Tessalonicenses 1,7: de maneira que foste exemplo para todos os fiéis. Somos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, irmão. Porque a maioria de nós, da igreja, na era da apostasia, não é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. No verso 10, como eu acabara de dizer, eu vou ler apenas 2 versículos. O apóstolo Paulo diz: a esperar do céu o seu Filho, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Há uma ira destinada à humanidade que virá na grande tribulação e vai destruir, matar todos os homens. Matar quer dizer afastar definitivamente da presença de Deus, não aniquilar como os animais, que não são seres separados de Deus, não são uma personalidade distinta. Seu espírito volta para Deus, nós temos alma, os animais não. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque hoje nós não vemos a imagem do Senhor Jesus Cristo. As pessoas dizem: eu sigo o Senhor Jesus, mas nós não conseguimos enxergar isso, porque elas não aguardam a esperar dos céus o Filho que Deus ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos deu a era futura. Elas não têm a necessidade, não percebem a necessidade de um livramento. Elas não se reconhecem em seus pecados. O que elas buscam numa religião cristã é a mudança da família, é a mudança do casamento, é a mudança financeira, é os problemas tangíveis ao homem natural. Elas não estão preocupadas com a ira futura. Elas pensam: quando eu estiver velhinho, gagar, com uma muletinha, eu peço perdão para Deus, está tudo certo. Elas não reconhecem-se merecedores do lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, porque morte é a separação eterna de Deus. Morte não é a transferência desse corpo para uma aniquilação da alma, como pregam de forma herege e diabólica os adventistas. Não, morte é a extinção total da separação de Deus. Como as pessoas não querem saber de Deus, elas não aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo para o livramento da ira que vai lançar todas as pessoas
no lago de fogo e enxofre, primeiramente ressuscitar os mortos do inferno, onde está o homem rico, que pedia para Abraão, molha meu dedo, molha o dedo na água e bota em minha boca, eu estou queimando aqui no inferno. As pessoas não têm noção de que elas são merecedoras do lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ressuscitarão do inferno. E ele pediu, deixa eu voltar para o mundo dos vivos e falar para meus parentes, para eles vir para cá. E Abraão respondeu, não adianta, eles não vão crer. Pode um anjo se materializar quando o objetivo da pessoa é os próprios interesses, ela cria a sua própria verdade, só enxerga o que ela quer. Por isso Romanos 1, 27 diz, e Deus os entregou o espírito do engano para que creiam na mentira. Por que hoje não se vê a imagem exata do nosso Senhor Jesus Cristo em você, talvez em mim, nos nossos irmãos? Porque os seus objetivos não são a vinda eminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a vinda eminente, perdão, no singular. Não é a vinda eminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. Então muitos irmãos dizem, mas o Senhor Jesus me livrou da pornografia, do sexo ilícito, mas come desesperadamente, gula, rói as unhas desesperadamente. Não se vê uma pessoa ali que reflete a imagem do Senhor Jesus. Se vê uma pessoa ansiosa, uma pessoa frustrada. Qualquer coisa que fala, a pessoa chora como uma criancinha de 3 anos. Aonde nós vemos isso? Nós não vemos um Senhor Jesus estável assim, instável assim nas Escrituras. Nós não vemos isso, irmãos. Nós não vemos. Se nós olharmos para o Senhor Jesus narrado pelas Escrituras, não é isso que nós vemos. Então nós temos que olhar para ele, a imagem real, e olhar para nós. É igual? É parecido? Não, não é. Por quê? Vamos ler o verso 7 novamente. 1:7. De maneira que fostes exemplo a todos os fiéis da Macedônia e Acaia. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos, beberrões, glutões, fanfarrões, quando fala os ensinamentos do apóstolo Paulo para a igreja, porque o Senhor Jesus não deixou os ensinamentos através de si mesmo. Ele usou o apóstolo Paulo para isso. A amplitude dos ensinamentos. Então, o fanfarrão, a pessoa que não é a imagem do Senhor Jesus Cristo, ela diz, eu não sigo Paulo, eu sigo a Jesus. Não tem como seguir Jesus sem seguir Paulo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. Vós tem sido exemplo, vós tem sido dignos de ser imitados, como eu sou digno de ser imitado. Como o Senhor Jesus Cristo era a imagem, o exemplo do Pai a ser imitado, eu sou, vocês são. Mas os fanfarrões, os comelões, os beberrões, os amantes dos prazeres, o seu objetivo de alma não é a vinda do Senhor para lhe livrar da ira futura, lhe dar um corpo novo, restaurado, que não tem vontade de pecar, que não sente frio, sede, que não precisa estar com uma enxada no cérebro, dentro da terra. Aqui é uma analogia, sempre capinando os maus pensamentos que estão toda hora surgindo, para expressarmos o exemplo do Senhor Jesus. Trocar o cigarro pela cachaça, a cachaça pelo cigarro, não é Jesus mudar. Tem um tio meu que era alcoólatra, ele dava um mau exemplo por causa do alcoolismo. E ele foi para o AA, Alcoólicos Anônimos da Igreja Católica. E ele disse que Jesus libertou ele lá da cachaça, mas ele nunca fumou na vida, ele já estava com 40 e poucos anos, nunca tinha fumado. Ele saiu fumante de lá. A irmã vai para o círculo das orações, mas as unhas eram grandes, sai de lá sem unha. Deus libertou ela lá de uma vida promíscua, às vezes. O irmão vai lá para o círculo das orações para de fumar, mas fica com 180 quilos. Então não há libertação, não há testemunho do Senhor Jesus Cristo aí, irmãos, por causa da expectativa, irmãos. Não adianta querermos nos adaptarmos a regras externas da religião cristã. Precisamos clamar ao Senhor Jesus todos os dias. Eu costumo dizer, quem levanta de manhã e não ora, irmão, deixa para orar depois, já começou mal o dia, irmão. Nós temos que clamar todos os dias, Senhor, faz-me ver a tua vinda. Senhor, faz-me ver a tua vinda. Senhor, faz-me ver, conceber, entender, crer na tua vinda, que me livra da ira futura. O reino deve estar implantado em nós. Sim, estamos agora na era da graça,
mas a era do reino vai voltar a ser pregada por João Batista, as duas testemunhas, e o reino milenar de Cristo Jesus, o nosso Senhor, será implantado, irmãos. A igreja triunfante julgará as nações. O apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios, vocês não podem resolver os problemas entre vocês? Acaso não sabeis vós que vós ireis de julgar o mundo? Como alguém que não consegue cuidar de si mesmo? Alguém que não consegue dizer não aos maus hábitos? Não consegue dar uma imagem nem que tosca do Senhor Jesus Cristo? Vai conseguir julgar o mundo, irmãos? Expectativa, irmãos. Expectativa do reino, da eternidade, aonde todos os inimigos do Senhor Jesus e nossos parentes, nossos filhos, muitas das vezes, esposa e marido serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quando eu celebrava, ou fazia, né? Celebrar não é a palavra correta. Quando eu realizava atos fúnebres, enterros, eu nunca dizia que aquela alma foi para o céu se era um parente de um irmão, mas não era cristão. Nunca dizia. Porque ela não foi, provavelmente, irmãos. Os nossos parentes que zombam do Senhor, que até vão na igreja cristã, na religião cristã, buscar o carro novo, a esposa nova, o marido novo, o destino eterno deles hoje, no dia que se chama hoje, se não vos arrepender-vos, é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós não teremos nossos parentes lá no céu. Os nossos parentes, como disse o Senhor Jesus Cristo, quando a mãe dele foi até ele e os irmãos de sangue, embora o Senhor Jesus não tinha sangue humano, no sentido de herdar pelo sexo entre Maria e José, ele é uma concepção sobrenatural do Espírito de Deus. Ele veio do céu habitar no útero de Maria, ele não foi concebido pela relação sexual. E José só teve relação sexual com Maria após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, ele é a imagem real, irmãos. E quando a mãe dele, os irmãos dele foram ter com ele, os seus discípulos eram, tinha muita gente, elas não conseguiam, ela e os irmãos não conseguiam chegar perto do Senhor Jesus. Chegaram até ele e falaram, tua mãe e teus irmãos estão lá, querem falar contigo. O Senhor Jesus responde, não, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Nós iremos passar juntos a eternidade. Mas o que o irmão visa? As séries de ação. Entre estar na companhia com outros irmãos, ele está depois do trabalho, final de semana, olhando as suas séries da Netflix, seus jogos políticos. Pablo Marçal disse, não terá segundo turno. Eu vou ganhar no primeiro turno. Salomão disse, a soberba precede a queda. Quem estava certo? Pablo Marçal ou Salomão inspirado por Deus? Pablo Marçal se diz cristão, se diz seguidor do Senhor Jesus Cristo, mas ele não é, irmãos. Ele não é cristão. Com o tal, nem comais, diz as Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo de número 5, com o tal, nem comais, nem os saudais na rua. Ele não é, irmão, ele é um herege, o qual deve ver em nós um testemunho para se arrepender dos seus pecados. Eu vou ganhar no primeiro turno, não vai ter segundo turno para vocês. Falsificou lá, deu, melhor dizendo, transmitiu um laudo falso, vale tudo para ganhar, porque o objetivo dele é terreno. Hebreus capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé, o testemunho de irmãos que morreram pela pátria, diz, e eles morreram esperando uma nova pátria, o qual não alcançaram, porque vão alcançar junto conosco. Moisés preferiu ser maltratado com o seu povo ao ser chamado de filho da filha de Faraó, ou neto de Faraó. Abraão, podendo ser rico, preferiu morar em tendas e ser nômade nesse mundo, peregrino, forasteiro, porque aguardava uma excelente e melhor pátria dos céus, novos céus e nova terra. Mas irmãos, ditos irmãos, nominais irmãos, como Pablo Marçal, que é uma influência para muitos dos nossos irmãos, não são parecidos com o Senhor Jesus. Não são parecidos com os irmãos heróis da fé, que Deus chama de heróis da fé. E o texto de Coríntios capítulo 11 vai continuar dizendo, homens cujo qual o mundo não é digno, o mundo não merece ter homens como esse na terra, o qual Deus se honra, se alegra em chamá-los de filhos.
Deus se alegra de te chamar de filho? Muitas vezes minhas filhas me deixam triste, irmão. Têm comportamentos errados, eu vou lá, xingo, disciplino. Hebreus capítulo de número 12, o Pai Celestial disciplina o filho que ama. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. E eu vou ganhar no primeiro turno, disse o coach, irmão da maioria dos irmãos que acham ele o exemplo. Diz Salomão, a soberba precede a queda. Soberba, queda. Meus irmãos, meus irmãos, por que o mundo não vê a imagem do Senhor Jesus Cristo na terra? Porque os nossos irmãos não amam o Senhor e a sua vinda. Amam a si mesmo e a realização dos seus desejos limitados, carnais, egoístas, temporários, transitórios, que vai durar alguns minutos, dias, meses e anos, comparado com a eternidade no reino, irmãos. Nós vamos reinar, julgar as nações. No julgamento das nações, irmão, nós vamos julgar as nações. De Mateus capítulo 25, são 3 julgamentos. O julgamento das obras da igreja, o julgamento das nações, o qual nós iremos julgar as nações que não acolheram os pequeninos de Deus, os israelitas espalhados pelo mundo na grande tribulação. As nações que não acolheram eles serão julgadas e lançadas no inferno. Mateus capítulo 25. Nós participaremos, ajudaremos a fazer esse julgamento, irmãos. Teremos tronos, reinaremos com o Senhor Jesus na terra. Eu aguardo esse reino eterno. Então talvez eu dê algum mínimo de testemunho, algum reflexo, nem que muito embotado, do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, irmãos, seremos só a prostituta de Apocalipse, a meretriz, a falsa igreja. Só isso que seremos, irmão. Buscando pastores que falam segundo a coceira da nossa carne temporal, egoísta, qual será destruída. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Referindo-se a essa carne e sangue, receberemos um novo corpo, assim como Jesus Cristo não entrou com a carne e com o sangue dele no céu. Por que que não, irmãos? Porque a carne e o sangue do Senhor Jesus Cristo representava a nossa. Todos os nossos pecados foram colocados nelas. Aí teve que ser destruída, teve que ser morta. Mas ele não entrou só em espírito no céu, ele ganhou um novo corpo. Ele ganhou nova carne, novos ossos. Toque, Tomé, tu não acredita? Toque aqui, ó. Enfia o dedo aqui, Tomé, enfia. Nós vamos ressuscitar com corpos novos. Mas se esta não for a esperança do verso 10, a esperança dos céus, ter paciência, irmãos, ter paciência. Quando eu morava numa casa alugada, estava construindo aqui. Tinha alguma coisa, uma pintura para fazer na casa que eu morava, eu não pintava a casa lá. Por quê? Porque meu coração não estava naquela casa, estava nessa que não estava pronta, porque essa era própria. Então, às vezes tinha uma coisa que atrapalhava lá, tinha um sol pegando demais, queria botar um telhadinho para fazer uma sombra, eu não botava o telhado lá. Por quê? Porque meu coração não estava lá, irmão. Meu coração estava nessa aqui, porque essa aqui era própria. Então, quando ela estava sendo construída, meu coração está na pátria eterna, a vida eterna, irmãos. Aí nós faremos o que diz o verso 7, de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis. Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus.